Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Arrogância, né? A arrogância é uma coisa ruim demais, sabe? Uma coisa chata, uma coisa sem classe, uma coisa soberba, sabe? A arrogância, eu não sei, acho que tem vários sinônimos que a gente pode retratar sobre a arrogância. Querer ser sempre mais. Nunca. Acho que é o contrário da empatia, né? Arrogância, empatia. Se você não tem empatia, você já é arrogante por natureza. Porque você sempre tem que ser melhor, não entender nunca o lado da outra pessoa e você sempre tá ali. Eu quero ser a estrela, eu quero ser a estrela, eu quero ser a estrela, eu quero ser o centro, eu quero que todo mundo olhe pra mim, tralalá. É sempre assim. E por que eu tô falando de arrogância, né? Eu vou contar uma experiência para vocês aqui. Eu tenho falado recentemente muito sobre a missão, né? Falamos sobre o fundo missionário, de reserva, algumas coisas assim. Alguns exemplos que eu tenho dado. Mas eu tava lembrando de uma experiência aqui agora que eu não vi só na missão. Mas essa experiência que eu vou contar para vocês é quando eu vi durante a minha vida como missionário de tempo integral da Igreja Mórmon. Eu ainda era novo na missão, não tinha muito tempo lá, 1 ou 2 meses, coisa assim. E eu tive um companheiro mais experiente na missão, quase 2 anos ali. E tava a obrigação dele, né, entre outras coisas, era me treinar ali para que eu fosse um soldadinho e tal. E aprendesse todos os esquemas ali do trabalho, da região. E acho que a primeira vez que eu visualizei a arrogância de um membro da igreja foi desse companheiro aí, que eu tive na missão. Nós estávamos numa área bem pobre. Então era um bairro que a gente estava visitando, todo dia a gente ia para lá, falava com as pessoas simples, trabalhadoras, pareciam muito mesmo, pessoas honestas. E dava para ver ali que eram pessoas que estavam tentando vencer na vida e aquela dificuldade toda daquela região toda do país. Mas eles estavam, né, nós estávamos fazendo um trabalho ali, o famoso proselitismo, né, bater porta em porta e falar da igreja. E teve uma pessoa, uma mulher, que ela quis ouvir as mensagens. Na época chamava-se de palestras. Então batemos lá na casa dela, ela chamou. E você sabe que, não sei se é assim hoje, não acredito que é, né? Antigamente a gente ia lá, dava a primeira palestra, lia um pedacinho do livro de Mórmon, e na outra visita e tal. E eu lembro que no começo dessa primeira visita, que ela aceitou marcar com a gente, né, essa mulher, a gente foi ensinar ela na casa dela, a primeira palestra, né, na época. E demos um livro de Mórmon e deixamos designado para ela ler uma parte lá. Se não me engano era Moroni, né, que a gente fazia isso. E eu lembro que nós designamos assim, você lê, fala o que você entendeu pra gente na próxima visita que a gente tiver. A gente ia voltar ali dali 2, 3 dias, né? E ela teria que ler, depois falar sobre isso com a gente, tal, aquela coisa, fazer oração. E nós continuamos trabalhando ali naquela região, tal. E quando voltou, né, 2 ou 3 dias, se eu não me engano, nós retornamos na casa dessa mulher. Íamos dar a segunda palestra, tal. E quando nós chegamos lá, como havíamos designado para que ela lesse uma parte do livro de Mórmon e depois falasse o que ela entendeu e tal. Já começamos assim, eu lembro que a gente sentou na casa dela, uma casa super simples. Para quem não sabe, ou andou num lugar desse, o chão da casa dela é de terra batida. A parede da casa dela era de pau a pique, que eles chamavam lá, né? Tinha um tipo de madeira trançada com barro. Super simples, mas a mulher super receptiva, legal, sempre nos tratava bem naqueles momentos. E teve uma vez, né, na verdade nesta vez que nós chegamos lá e sentamos lá na casa dela
E já fizemos a pergunta, né? Na verdade foi meu companheiro que fez a pergunta. O mais experiente, eu ainda era novo na missão, então ele conduziu muita coisa ali daquele dia. E ele já perguntou, a senhora, não lembro o nome dela, Maria, alguma coisa. E eu lembro que ele perguntou para ela, sobre o livro. A senhora leu, o que você entendeu do livro? Eu lembro que a mulher pegou o livro, ela falou, peraí, não estava na mão dela, né? Ela não estava segurando o livro quando estava ali com a gente. Aí ela foi até um lugar ali na casa dela, uma gaveta, alguma coisa, pegou o livro e trouxe, né? Trouxe na mão e sentou ali e entregou para ele o livro. Aí ele falou, não, mas a senhora não entendeu, eu quero saber o que a senhora entendeu do que você leu. A mulher falou assim, olha, eu li alguma coisinha, tenho pouca leitura, ela falou, algo assim. Não entendi muito bem, mas o que eu já comecei a ver ali, eu já vi que não é uma coisa legal, porque existe a Bíblia. Aí eu acabei pensando, isso aí é uma outra escritura, e para mim só é a Bíblia. E eu não sabia que aquilo era um tipo de Bíblia de vocês. Ela falando alguma coisa assim, eu não quero não, obrigado. Vocês podem vir aqui me visitar, mas eu não quero saber da igreja de vocês, desse livro não, muito obrigado. Quando eu falo para vocês, né, comecei falando da arrogância, eu queria que vocês entendessem isso, prestassem muita atenção. Meu companheiro falou assim para ela, o mais experiente, que estava me treinando ali, né, praticamente, estava conduzindo. Ele falou assim, eu queria que assim, olha só, é complicado, eu lembro disso, me dá um negócio por dentro, sabe? Mas tudo bem, eu vou contar para vocês. Não é fácil falar dessas coisas. Talvez eu até vou falar, quem tá ouvindo é meio simples, mas quem viveu, eu que tava lá, né? Mas tudo bem. Ele falou assim, a senhora acha que de todo esse bairro que você mora, existe alguém mais inteligente do que eu e meu companheiro? A mulher até falou assim, não, vocês devem ser muito inteligentes. E ele falou assim, então por que a senhora não vai acreditar no que a gente está falando? Vai acreditar em quem aqui de todo o seu bairro, se não for a gente? Se nós somos os mais inteligentes, qualquer um aqui, por que a senhora não acredita na gente? A mulher tomou uma atitude que hoje eu aplaudo de pé. E deveria ter feito isso. Ainda bem que ela fez. Ela falou assim, eu quero que vocês saiam da minha casa agora. Eu não gosto que fala assim comigo. Simples, mas ela foi enérgica e justa. Adorei ela ter falado isso. E meu companheiro, ele ainda teimou. Ele falou assim, mas eu tô falando pra senhora que a gente, o que tá falando, ele falou agora assim, né, o que a gente tá falando pra você é que esse livro é verdadeiro e nós aqui sabemos o que a gente tá falando e somos mais inteligentes que qualquer um nesse bairro. Eu comecei a ficar com vergonha alheia. Eu novo na missão, e ainda falei, e agora? Dentro de mim, por que ele tá fazendo isso? Será que é assim que tem conduzido? Aí ela falou novamente, eu quero que vocês saiam da minha casa, não precisa mais voltar, leva esse livro embora. E a gente saiu. Ele saiu, nem falou tchau, meu companheiro só levantou e falou, vem. Eu ainda olhei para ela e falei, tchau, muito obrigado por ter recebido a gente. E meu companheiro já estava lá fora. Saiu sem falar tchau, resmungando. E aí eu fui seguir. Ele já estava lá na rua. Eu não resisti. Mesmo novo, não sabia como a roda girava ali direito, sei lá, um mês e meio na missão. Falei assim, Helder, por que você falou assim com ela? Essas pessoas, olha só o que ele falou. Estas pessoas têm que entender que nós sabemos o que a gente está falando. Olha aqui, olha pra gente, olha pra essas pessoas. Aí ele apontando pra um homem que tava com um carrinho de mão, tal. As pessoas simples, vendendo verduras, coisas assim. Você acha que tem alguém aqui mais inteligente? As pessoas têm que saber que a gente sabe das coisas, temos que demonstrar nossa inteligência. Tá? Eu confesso para vocês, eu já falei muito da minha imaturidade daquela época, coisas que hoje eu me arrependo de não ter feito. Eu fiquei quieto, não falei nada. E fiquei por muito tempo desejando que ele saísse de ser meu companheiro. Aí logo ele saiu, chegou
outro para ser meu companheiro ali, outro missionário, para a gente visitar ali, fazer o proselitismo, muito mais legal e mais humilde, ao menos, que esse. E eu sempre lembro, quando alguém fala a palavra arrogância, soberba, sempre quando eu ouço por aí alguém falando sobre isso, me remete esta experiência que eu vivi. E olha só, a experiência que eu mais tenho de alguém ser arrogante de toda a minha vida que eu já conheci é justamente dentro da igreja e desse indivíduo. Hoje ele nunca, do meu lado, ninguém trataria uma mulher daquela forma. Então por isso que às vezes me dói, às vezes dá vontade de me bater por não ter feito nada aquele dia. Mas, soldadinho, novo, não vou nem falar inocente, bobinho mesmo, sabe? Eu não sei, teria feito de tudo, dar um soco na cara dele, alguma coisa, mas isso não... Hoje a gente vê tanta coisa que eu poderia ter feito, né? Mas achei muito arrogante. Isso eu nunca fui dessa forma. Eu nunca achei legal tratar alguém dessa forma. Foi arrogância por achar que eu estava com a verdade, mas tratar alguém dessa forma... Eu vi outros episódios assim. Eu já vi líderes falando assim, mas é com o bispo que você está falando. O bispo falando dele mesmo quando está em discussão com algum membro. Aqui é o bispo que está falando. Na própria missão, sabe? Um missionário queria dar uma ideia, não, mas eu acho legal, tal. Aí tem o líder de zona, né? Que na missão, às vezes os mais experientes são chamados de líderes, tem um líder de distrito, líder de zona, tá? E eu lembro que um líder de zona, tal, ainda era novo, e eu lembro que a gente estava em reuniões e um outro missionário tá, não, mas acho que se a gente fizer assim é mais fácil, a gente consegue visitar mais pessoas. E esse LZ, esse líder, falou assim para esse missionário, eu sou o LZ, eu que tomo as decisões aqui. Arrogância, prepotência, sabe? Por quê, né? Por quê? Aí você já acha, como muitas pessoas já acham, se acham dessa forma, aí começa a achar que sempre são assim. Por isso que às vezes você vai fazer um amiguinho fora da igreja e sua mãe vai falar para você assim, aquele não é membro da igreja, toma cuidado com ele não tem os mesmos padrões que a gente. Que arrogância de vida é essa que toma para si? Eu fico pensando muito nisso. Quantas vezes eu fui assim? Quantas vezes você, membro da igreja que está me ouvindo, eu entendo você, mas quantas vezes às vezes você deu uma dessa? A gente deixa de pôr a mão na consciência e faz isso. Para vocês terem uma ideia, esse é um missionário que eu nem quis ter contato. Geralmente acaba a missão, deixa eu falar com ele, fui amigo, pelo menos a gente fez amizade. Isso eu não quero nem saber dele. Eu não quero, se alguém chegar com a notícia dele falando alguma coisa, ninguém fala, que eu não quero saber. De tão arrogante que esse cara foi. Um missionário insuportável. Foi um tempo ruim com ele, sabe? Não tenho problema nenhum em falar isso, ele sabe que ele deve me ouvir aqui. Horrível, você foi horrível como meu companheiro. Olha o que você falou para aquela mulher. Que direito que você tinha, que superioridade que você estava sentindo a ponto de falar isso. Que trabalho voluntário em nome de Cristo que você foi fazer ali. Fala para mim que trabalho voluntário que você quis fazer e de ajudar as pessoas a encontrar Cristo. Vai ajudar as pessoas a encontrar a sua arrogância, a sua canalice de ser. É isso que você foi fazer, você foi pregar a canalice sua. Porque é isso que você fez aquele dia. E a mulher estava com toda a razão em escorraçar, mandar a gente fora daquela casa. Para fora nós merecíamos isso. Eu, por não ter feito nada com crápula, como você, com a minha ingenuidade na época, e você por ser um canalha completo, soberbo, arrogante. Como a maioria de alguns membros da igreja, né? A maioria até que eu conheci, muitos assim, falando em liderança, que deixa subir para a cabeça o cargo ou a posição, e são verdadeiros canalhas quando agem dessa forma. Aí as pessoas falam, não devemos questionar os líderes, como esses caras aí. E cria-se a cultura disso. Nós, membros da igreja, somos superiores. Nossos padrões são elevados. É o raio da soberba e arrogância que não sai.
Igual uma pessoa que comentou uma vez, até escolhi o comentário de raiva. Em algum podcast no YouTube, a pessoa comentou assim: ah, que pena que você não tem mais os nossos padrões. Que é isso? Que é isso? A arrogância chegou ali e parou. A soberba, a canalice, o jeito canalha de ser, sempre com a superioridade, se colocando em um pedestal. Em geral, os membros da igreja adquirem essa cultura. E às vezes eles passam por cima de outras pessoas achando que eles têm a superioridade e a maneira certa de ser mais do que todo mundo. É isso. Às vezes, lembrando dessa experiência desse missionário falando isso para aquela mulher, ah, você acha que tem alguém mais inteligente do que a gente aqui no seu bairro inteiro? Passa tanta coisa pela minha cabeça. Passa raiva, um monte de coisa. Se eu tivesse lá, dava um soco na cara dele hoje. Faria N coisas se eu tivesse a cabeça que tem hoje. Mas em uma coisa eu consigo suportar dentro de mim por isso ter acontecido. É entender como que é a arrogância dentro dessa corporação. E esse é só um dos exemplos. É que foi o primeiro que, bem vividamente, sabe, bem vívido na minha cabeça. Hoje eu lembro daquele dia, meu companheiro sentado, e nós na casa simples, nós sentados na casa simples daquela mulher, e chegamos lá com a maior soberba. Ele, meu companheiro, o que é isso? Por que ele falou aquilo? Hoje é o inverso. Hoje eu vejo o inverso. Ah, você acha que tem alguém mais inteligente do que eu, do que nós aqui no seu bairro inteiro? Hoje ele deveria. Hoje a gente sabe que isso é o contrário. Não existe ninguém mais burro naquele bairro inteiro do que esse meu companheiro que estava falando isso. Otário. Verdadeiro babaca, canalha e crápula. Como a maioria de líderes que eu conheci que se põem lá em cima. Eles se colocam. Eles veem a oportunidade, pô, agora, olha, me deram um cargo de liderança. E já tem aquela predisposição da soberba, da arrogância. E pronto, sempre é o estrelinha e vai exigir isso de todo mundo, custe o que custar. Porque a estrelinha dele tem que estar no meio da testa. E como bom e verdadeiro canalha, não deixa de ser assim. Arrogância, soberba, é sinônimo de muita coisa que eu já vi dentro dessa corporação. Conheci pessoas boas, pessoas de bom coração, humildes, que quando vão conversar falam em tom de ensinar. Se colocam, descem o nível desse salto, esse pedestal de areia, que um dia cai, lógico, mas sai do pedestal. Eu vi pessoas que saem do pedestal, se colocam no nível da pessoa e pera, olha, eu quero te ajudar. Mas já não sendo assim, né, em contrapartida, tem outros canalhas que querem subir cada vez mais, com um salto alto, nariz empinado e com aquela arrogância estúpida e canalha, como a gente já retratou aqui hoje. Tem muitas outras experiências, conforme eu vou falando para vocês, vai passando muitos episódios na minha cabeça, outras figuras que já fizeram isso com outras pessoas, a arrogância sobre se colocar sempre acima das pessoas. Quantas vezes eu vi isso aí? Nossos padrões são elevados. Acho que deveria mudar nessa frase que se fala, deveria ser nossa arrogância é elevada, porque é. Tá certo. Fica aí o pensamento. Se você quiser comentar alguma coisa sobre isso, você já viu isso? Pessoas metidas, arrogantes dentro da igreja, pessoas soberbas que sobem naquele pedestal e quer sempre ser a estrelinha. Comenta, vai no YouTube. Ah, tô ouvindo pelo Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, não tô vendo onde comentar. Vai no YouTube. Comenta ali, vamos bater um papo ali. Outras pessoas vão ver o que você falou. Esse é um episódio triste quando eu lembro dessa parte da minha missão. De lembrar até hoje que um companheiro meu chamou uma pessoa. Eu tava querendo chamar aquela pessoa de burro e todo mundo naquele bairro. Não, quem tem mais gente mais inteligente do que a gente. Hoje eu vejo que o burro e o arrogante era o meu companheiro falando aqui. Nós demos uma de burro e arrogante. Eu vou me colocar no meio porque eu não fiz nada. Hoje eu me arrependo muito. Inocente, novo na missão, novinho, cabeça fraca.
soldadinho da corporação Mormon, hoje eu só vejo isso, que tem arrogantes e canalhas dentro desse lugar. Não todos, mas tem uns que encaixam certinho nessa carapuça. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.